ver o vídeo, porque é confusa a frase dele, não sei, parece até meio disléxica, ele se perde Ele tem completamente. um quê de Dilma? Uma coisa meio... Porque o Paulo Guedes, no começo do governo, ele era considerado um posto Ipiranga, tinha resposta para tudo, Mas, na verdade, ele é um tinha quê de Dilma. solução A para Dilma tudo. também, lembra? A Dilma era o posto Ipiranga do Lula. Depois, os deputados já colocaram que ele era aquele navio que encalhou lá no canal de Suez, né? Já disseram que ele era um navio encalhado, atrapalhando, atravancando tudo. Ele, no começo da pandemia, a gente comentou aqui... Perdido, Ele falou que completamente. não pensou nas consequências econômicas da pandemia, ele deu uma declaração pública. Assim. Eu já cansei de falar quem ele é. Eu vejo gente endeusando o Guedes. Vamos ver só o que ele falou, que todo mundo vai ver que eu tô certo. Ele é a Dilma do Bolsonaro. Essa frase que a gente vai ver agora, essa fala completamente sem sentido. Vamos acompanhar. Você vê um prato de um classe média europeu, que já enfrentou 2 guerras mundiais, são pratos relativamente pequenos. E os nossos aqui, nós fazemos almoço onde às vezes há uma sobra enorme. E isso vai até o final, que é a refeição da classe média alta, até lá há excessos. Então, desde como utilizar esses excessos que estão nos restaurantes, no dia a dia, e esse encadeamento com as políticas de assistência sociais tem que ser feito. Quer dizer, toda aquela alimentação que não for utilizada ali durante aquele dia no restaurante, aquilo dá para alimentar pessoas fragilizadas, mendigos, desamparados. É muito melhor do que deixar estragar essa comida. Não. Ele tem problema, mas eu já cansei de falar isso. Na verdade, eu vou descrever aqui o Paulo Guedes. Por que eu falo que ele é como a Dilma? Você lembra que ele falou aquela questão do filho do porteiro do prédio dele que usou o ProUni e se formou? Para ele é um absurdo. Ele falou que era um absurdo que tinha empregada doméstica indo para Miami. Paulo Guedes é aquela elite medíocre, dono de uma escola medíocre, que é o INSPER, eu já cansei de falar aqui, é uma escola que vende diploma, vende MBA, não tem qualidade técnica, são pseudo-pensadores. O Paulo Guedes se encarou, olha, igualzinho até a posição, o Paulo Guedes encarou o Bolsonaro como uma forma dele aparecer, porque ele nunca foi um economista respeitado, muito menos no mundo acadêmico. E tá aí as bobagens que ele faz e que ele fala. Por quê? Um ministro da Economia que permite que o dólar passe os 5 e o euro passe os 6 é medíocre. E por que eu digo que ele é medíocre? Porque ele controla o câmbio, não é jogando o dólar no mercado. É no IOF. Põe o IOF nas operações de câmbio para você ver se eles não param de especular. Mas ele não faz isso, porque ele é medíocre, ele é ortodoxo. Mas é um ortodoxo medíocre. O Pedro Malan era um ortodoxo extremamente competente. Não é o caso dele. Agora, num governo que tem Weintraub, Damares, Ricardo Salles... Gente, não é espantoso que o ministro da Economia... O ministro da Economia tem que estar dentro mais ou menos do mesmo grupo. O cara da Fundação Palmares baniu os livros do Celso Furtado e do Câmara Cascudo. Quer dizer, o que esse retardado mental está fazendo na Fundação Palmares? Porque o problema não é que ele é racista, embora seja negro, que ele é um cara medíocre. Não, ele é retardado. Ele não sabe o que fazer. Agora, pior é o cara que colocou ele lá. Esse homem tem um ministério medíocre. E eu vejo... Aí você vê só. O ministério dele é tão medíocre que um capitão do exército reformado vira o melhor ministro do cara, que é o Tarcísio. Olhem o grau de mediocridade desse governo. E eu não estou dizendo que ele não é, porque eu não acho ele nada disso como ministro. Nós já tivemos ministros muito mais importantes na infraestrutura. Mas um capitão do exército reformado se torna o melhor ministro de um governo medíocre. E aí eu ouço gente inteligente defendendo o Bolsonaro. Quando me falam, questionam, não, ele é honesto. Olhem só o que aconteceu no Nordeste. Acabou de acontecer no ICMBio. O Ricardo Salles nomeou 2 corruptos para assumir o ICMBio, perdoaram um auto de infração de 30 milhões de reais com trânsito em julgado administrativo.
com ação ajuizada já inscrita na dívida ativa. Eu e o Marcelo sabemos o que é isso. Corrupção. E vem dizer nesse governo não tem corrupção? Como? Vocês são muito caras de pau. Isso sim. Marcelo Marçaioli. Olha, falando da questão do desperdício, Paulo, você não pode tratar de maneira simplista uma questão altamente complexa, e é isso que dá. Essa polêmica toda é porque ele quis simplificar o debate, comparando a mesa do dia a dia de uma família europeia com a gente. E não porque a Europa seja... A gente vai falar assim, mas não dá para comparar a Europa com o Brasil, não é isso. O que ele quis dizer é o seguinte, eu tive a oportunidade de morar 1 ano na Europa. E realmente, os hábitos alimentares e culturais da população são diferentes do nosso. Você senta com uma família no dia a dia, não estou falando em restaurante, no dia a dia para comer, uma família de 5 pessoas, são servidos 5 bifes, 5 filés de frango. É um para cada um. Você não come, repete, se enfastia e se enche. As crianças não são tratadas assim, não são educadas assim. É diferente da nossa educação. A gente tem uma educação da família média alta e alta, de comer até quando explodir, da fartura total, de não perceber a limitação alimentar. Tanto que a obesidade é uma realidade brasileira também já. A gente tem a população muito pobre que não tem acesso, às vezes, a nenhum alimento, e tem a população que tem mais condição que desperdiça muito. Mas transportando isso para os restaurantes, e aí sim, se ele focasse isso na alimentação comercial só, teria mais sentido. Mas aí nós vamos ter problemas de legislação. Por exemplo, se um restaurante quiser doar o resto da comida dele ao final de uma noite e alguém for buscar e se intoxicar ou passar mal, vai entrar com uma ação de responsabilidade civil e criminal contra o restaurante. Ou seja, não tem legislação para o excesso, não tem legislação para a destinação de desperdício. Isso tudo precisa ser debatido e regulamentado antes de poder ser feito. Quiçá conseguíssemos fazer isso de maneira rápida e simplória, como ele falou. Por isso que acaba ficando sem sentido. É a mesma coisa que estocar vento. Estocar vento é fácil, você pega um saco e estoca. Agora, o que você vai fazer com o vento estocado, meu amigo? Pergunta para a ministra antiga. Para o ministro novo, a gente pergunta como nós vamos fazer isso? Como nós vamos usar esse excesso e evitar esse desperdício? Fácil é falar, difícil é executar. Mas ele é medíocre, porque você vê... ele não sabe que o Ministério Público em São Paulo, por exemplo, proíbe que o dono de restaurante doe a comida. Exato. Quer dizer, ele não conhece a lei, Paulo. Esse medíocre não conhece a lei. Não, e isso não é preocupação dele, isso é do ministro de Assistência Social, isso é problema da Damares. Não é problema dele, ele é o ministro da Economia. Só que ele não tem o que falar, ele não tem o que fazer. Ele não tem nada para acrescentar no momento como nós estamos vivendo. Eu falei uma coisa nesse fim de semana para um bolsonarista, e ele veio quando ele falou, eu falei, o Brasil, a economia brasileira está se recuperando. A economia brasileira vai na inércia. A nossa economia, o governo, por mais que seja medíocre, ela caminha na inércia. Ela vai para frente. Não, isso não existe. Tá claro que existe. A Dilma era uma medíocre, a economia crescia. O Lula fez de tudo para acabar com o país e a economia cresceu. Como eu sou mais antigo, eu sou do tempo em que se dizia que a economia brasileira crescia enquanto os governantes dormiam.